Olá para você que acompanha a programação da TV Sinal, obrigada pela companhia e bem-vindo ao programa Vamos Falar de hoje, que sempre traz temas bem interessantes para você refletir, formar novas opiniões. E eu já pergunto aí, você está empregado ou é empregável? E o mercado de trabalho te considera atraente? Então, enquanto você vai pensando nessas perguntas, eu apresento aqui os convidados que vão responder essas e outras questões para a gente hoje aqui. Temos o nosso convidado Rodrigo Melo Viana, que é consultor do Sebrae. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Temos a Mara Becker, que é professora e coordenadora de cursos de capacitação. Vamos falar sobre as grandes empresas, corporativismo também. Temos aqui a Daniele Marim, que é consultora de carreira, headhunter, caçadora de talentos. Olá. E temos o Marcelo Breda, que é diretor executivo, tem um trabalho bastante bonito à frente de uma grande empresa, um grande grupo também. Olá. Olá, tudo bem então? Nosso tema é empregabilidade, começando com o Rodrigo Melo Viana, consultor do Sebrae, que traz para a gente essa pincelada do empreendedorismo e como se manter atraente para o mercado de trabalho, sendo um profissional autônomo, tendo uma pequena empresa, Rodrigo. Em relação ao empreendedorismo e esse vínculo com a empregabilidade, na pesquisa global do empreendedorismo, ela aponta que a cada 3 pessoas que começam um negócio, um é por necessidade e 2 por oportunidade. Esse por necessidade quer dizer exatamente isso, eu não estou conseguindo essa recolocação no mercado, então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar. E aí vem bem essa característica do empreendedor individual, ele quer usar algum conhecimento que ele tem ali, técnico ou alguma preferência que ele tem para iniciar o negócio. Né? E aí tem uma série de desafios aí pela frente para ele ser um bom empreendedor. Né? Primeiro que sozinho, ele é o departamento de marketing, ele é o departamento de finanças, ele é o departamento jurídico da empresa, então ele precisa conhecer de gestão, precisa conhecer de administração, então é bem desafiador aí no caso olhando nesse aspecto empreendedor. E nas grandes empresas há essa grande estrutura, Mara Becker, mas como aproveitá-la de uma forma bem interessante para o trabalhador e como a empresa também pode estimular isso? Costumamos dizer para os nossos alunos de MBA, né, que eles têm uma grande oportunidade quando eles estão em grandes empresas, porque a própria empresa oferece uma estrutura de capacitação e desenvolvimento de competências. Só que muitas vezes eles não estão identificados com a própria proposta da organização. Então aí é onde nós questionamos algumas vezes como este profissional vai buscar uma identidade com a sua atividade compatível com aquilo que a empresa espera dele. Então existe uma ferramenta que se chama PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, onde esses profissionais conseguem desenhar o futuro que eles pretendem dentro da profissão e dentro da organização. Né? Então as empresas oferecem os seus programas de capacitação, mas também tem a contrapartida do profissional que deve estar identificado com a missão da organização para poder aproveitar ao máximo desse programa. Um outro detalhe que eu acho interessante refletir é que nós conversamos no sentido de que hoje a grande responsabilidade social das organizações privadas é capacitar o seu público interno. Porque é o público interno que vai responder aos anseios do público externo e da sociedade. E, eventualmente, como o modelo hoje é muito dinâmico, a empresa pode sofrer fusão ou ser incorporada por outra, e, de repente, esses profissionais com anos de casa estão de volta no mercado. Né? E se eles não foram devidamente capacitados e desenvolvidos para acompanhar esse ritmo, eles acabam tendo problema de recolocação. E aí quem sofre com isso? Né? A família, a sociedade, o gasto público e assim por diante. Né? Então a ideia hoje é voltar esse foco da responsabilidade social para a capacitação do seu público interno, para que ele realmente tenha a condição de contribuir não só para a empresa, mas também para a sociedade, se porventura ele voltar para o mercado de trabalho. E aí eu acho que a Daniele tem muito a contribuir com isso. A Daniele sempre tem que ter essa vontade do trabalhador, essa vontade da pessoa querer crescer. Daniele, você que trabalha com esta área de consultoria de carreira, que você procura numa pessoa? O que te atrai? São vários requisitos comportamentais e técnicos que são exigidos quando uma empresa abre uma posição executiva com uma consultoria. Né?
Nós vamos buscar o profissional no mercado, geralmente que tenha uma formação acadêmica de primeira linha e daí uma instituição, uma pós-graduação, um MBA, né, em instituições sérias e bem reconhecidas no mercado é um plus, né. O idioma ainda é algo que falta, né, assim, em geral no Brasil. Nós temos poucas as pessoas que falam corretamente, com fluência, uma segunda língua e uma terceira, mas é muito exigido nos perfis. Se nós formos assim, pensar no número de posições executivas que nós temos aberto, 90% pede um inglês fluente, né? E eu acredito que a gestão de carreira é uma responsabilidade do profissional, né, para ele se manter atrativo para o mercado. Você pode estar há 10, 15 anos numa empresa e essa empresa passar, como a Mara falou, por uma reestruturação, por uma fusão, e você se vê disponível no mercado com 40 e poucos anos, 50 anos, e o que você fez, né, para se manter atraente? Então, o que nós orientamos os profissionais? A cada 2 ou 3 anos fazer um curso de reciclagem. Esse curso pode ser uma pós, pode ser um MBA, pode ser um curso até curto, mas que tenha aderência com a área dele, né? O idioma é importantíssimo, né? As pessoas não levam em consideração, mas assim, hoje é uma régua de corte nas posições executivas brutal, né? Então, eu acredito que a pessoa, quando tem uma empresa que olha, né, no desenvolvimento desse profissional e desenvolve um plano de carreira para ele excelente, queria que todas as empresas fossem assim, mas infelizmente não é verdade, né? Mas assim que o profissional assuma essa responsabilidade de fazer a gestão da carreira dele, né? Porque o que ele vai colher lá na frente é o que ele está plantando hoje. E quando nós orientamos no planejamento de carreira, nós já pensamos no que esse profissional vai fazer daqui 10, 15 anos, no que ele tem que começar a pensar hoje para em 10, 15 anos ele estar onde ele quer estar. E essa gestão de carreira pode ser muito inclusiva, caso se tenha um pensamento positivo, como este que traz aqui o Marcelo Breda, que é diretor executivo. Poderia falar sobre o programa que foi implantado na sua empresa, Marcelo? Na realidade, na nossa empresa temos vários programas. Um de inclusão social, dos portadores de necessidades especiais. Temos um outro programa que é um banco de talentos, que são pessoas no nível operacional que querem se desenvolver, que é justamente o que todo mundo colocou aqui. A nossa empresa oportuniza esse desenvolvimento para pessoas que não têm um grau de escolaridade elevado. Supermercados operam com a grande massa de trabalhadores, são planos operacionais. Geralmente, vem para o supermercado porque não deram certo na indústria. Esse é o perfil básico. E o supermercado, no nosso caso, as pessoas que se destacam têm a oportunidade de serem qualificadas para quando surgirem as vagas. Coincidentemente, nesse momento, estamos abrindo uma nova unidade nos próximos meses e essas vagas vão ser preenchidas com esse banco de talentos. Não todas, mas uma grande maioria. Na parte dos especiais, dos portadores, nós temos um trabalho conveniados com algumas escolas, que nos fornecem aqueles que efetivamente podem trabalhar, podem produzir, e hoje temos a necessidade de mais portadores para nossas vagas que temos na nossa empresa. Há também uma exigência legal hoje em dia, né? A exigência legal é uma lei que exige um percentual conforme o número de funcionários da empresa. Nossa empresa cumpre a lei já há muitos anos com muita folga, mas a gente precisaria de mais portadores para ter o nível de serviço que a gente pretende manter na empresa hoje. Isso hoje é uma dificuldade de encontrar portadores para o mercado de trabalho. Eu acredito que até vocês possam colaborar com esse assunto também. Os portadores de necessidades especiais, eles têm que seguir essas mesmas orientações, estar sempre atraente, empregável, seja um empreendedor individual ou seja funcionário. Exatamente. Eu tenho um caso que eu tenho um cliente que eu atendo, o nome dele é Eden Veloso, e ele é um empreendedor, ele tem uma empresa que é chamada Mãos Sinais, e ele ensina a linguagem dos sinais não para quem tem a deficiência auditiva, mas para pessoas no geral, né? Para facilitar a comunicação na família, no trabalho. E a gente conversa bastante. Lógico que eu mesmo tenho uma dificuldade de comunicação com ele por conta disso, e eu percebo o quanto que ele deve ter dificuldade, porque negócios, precisa estar
precisa estar interagindo, precisa estar fazendo negócio, precisa estar fazendo acordos, e ele tem muita dificuldade, e ele fala que as pessoas acabam não dando credibilidade. Ele é um empreendedor nato, ele tem ideias, ele realiza, e ele tem essa dificuldade. E ele saiu do mercado de trabalho por conta, ele falou assim, puxa, a gente sempre está no nível operacional, né? Então eu gostaria que desse oportunidades ali para a gente estar ali no estratégico também das empresas, né? Por isso ele resolveu empreender, tá? Por uma situação de insatisfação, o caso dele. Insatisfação no trabalho é algo comum e até nós estamos conversando, né, Simone? Eu escrevi o livro de gestão de pessoas nas organizações públicas em parceria com a professora Viviane Narducci, da GV do Rio de Janeiro. Isso foi uma homenagem até que a gente fez aos nossos alunos de MBA, porque nós temos vários servidores públicos como alunos em classe. E existe uma insatisfação geral. Tanto aqueles que são gestores no serviço público, quanto os que são servidores, e tanto pela população, né, que é usuário do serviço público. Então nós pensamos que tipo de equação nós temos hoje no Brasil que ninguém está satisfeito. Como isso é possível? Né? E ao mesmo tempo a gente vê um contingente de pessoas que estão se preparando para fazer concurso público, né? Como se fosse, puxa, o sonho da estabilidade. Sonho da estabilidade. E a gente pensa assim, poxa, na iniciativa privada, os profissionais falam, aqui é difícil porque é muita pressão, a gente tem que bater metas, é uma insegurança muito grande. Se a gente não tivesse esta pressão, ok, então vamos pegar o oposto disso, que é o serviço público. Então, no serviço público não tem pressão e você tem estabilidade, porque as pessoas estão insatisfeitas. Então, até a nossa proposta com esse livro não era absolutamente fazer um livro técnico, e sim levantar uma discussão geral, para que a gente refletisse acerca desse assunto. Né? Por quê? Com estabilidade, com o salário, com as possibilidades todas que a máquina pública permite e proporciona, inclusive em termos de capacitação, porque as pessoas não estão satisfeitas. Né? Nem quem trabalha, nem quem é gestor e nem quem é usuário. Então, uma reflexão que a gente tem que trazer. A questão da satisfação, ela está muito mais linkada à identidade do profissional com a missão da organização que ele trabalha. Então, a gente fala no resgate, né, dessa valorização do servidor público. Qual é a missão dele perante toda a sociedade? E, da mesma forma, você como profissional na iniciativa privada, o quanto você se identifica com a empresa que você trabalha, o quanto você acha que o teu tempo de vida, que não tem preço, vale a pena ser investido para que essa empresa que você trabalha continue existindo no mercado. É o que a gente fala que é o processo de parceria. Você é parceiro da empresa? Você acha que vale a pena você contribuir para essa empresa continuar existindo ou não? Se você não sente isso, que é o trabalho que o Red Hunter faz, a questão da identificação, se você não sente isso, não fique lá. Né? A insatisfação sua vai contaminar a sua vida e a dos demais. Né? Então, hoje eu vejo que o trabalho nosso de capacitação, também de desenvolvimento, é criar este elo de identificação das pessoas com aquilo que elas fazem e com a missão da organização que elas estão atuando. Tem que ter uma coerência. E aí, nós, né, com várias ferramentas e metodologias de ensino voltadas para adulto, é que a gente pode começar a criar um cenário novo, ou pelo menos sonhar com um cenário novo no nosso país. Né? Sempre quando nós estamos avaliando um profissional, né, porque o nosso cliente é a empresa e não o profissional, né? Então, nós somos contratados pela empresa, nós temos um perfil, nós vamos buscar aquelas competências. Sempre quando nós estamos fazendo a análise e as entrevistas internas, nós levamos em consideração os valores daquele profissional. Porque os valores dele, porque valores não se negocia. Você não negocia ética, você não negocia religião, você não negocia, né? Então, você sempre busca alinhar os valores da empresa com os valores do profissional. Porque ele só vai permanecer e realmente se comprometer com a empresa se ele estiver alinhado. Né? Porque como que você vai se comprometer, como que você vai assim, tentar superar teus limites, trabalhar às vezes 10, 12 horas por dia para uma empresa que você não acredita nos valores que ela prega, né? Então, nós sempre levamos muito em consideração o estilo da pessoa, os valores da pessoa, se está alinhado ou não aos valores das organizações, né? Marcela, essa sintonia aí você percebe que faz diferença também? Faz diferença, mas ela é a mesma coisa em todas as empresas, públicas e privadas.
A palavra estabilidade no emprego público, ela tem um sentido. Está garantido para a eternidade. A palavra estabilidade na empresa privada está condicionada à produtividade. É a parceria empresa-funcionário. Não existe mais o feitor de escravos ou patrão. Existe o colega que tem um cargo e tem uma posição. Nenhum diretor de empresa, nenhum proprietário de empresa demite funcionário eficiente. Nenhum diretor de empresa demite funcionário que está se preparando. O mercado o demite sozinho. Ele se autodemite, que é como a Daniele falou recentemente. O funcionário, independente do cargo que ele ocupa, tem que estar em permanente reciclagem a cada 2 ou 3 anos. Ah, mas isso vale só para um diretor? Não. Isso vale para qualquer cargo. Nós temos lá, por exemplo, profissões de açougue. Nossa, que limitado é a profissão de açougue. Não é limitado. Ele começa como assistente e pode terminar como chefe de açougue, com salários mais elevados que professores. Uma carga horária muito menor que de professores. Agora, ele tem que se preparar, ele tem que aprender todo o processo, como faz, desde a desossa, limpeza e manutenção de equipamento. Agora, ele tem que ser reciclado. Agora, a empresa oportuniza isso. E quando a empresa oportuniza, ele aproveita. Nas áreas operacionais, esse aproveitamento é quase que pressionado, não é espontâneo. Eles não querem se qualificar. Na nossa empresa, não. A pressão por qualificação é muito forte. Por quê? Porque o nosso cliente tem o privilégio de, em outro lugar, comprar. Então, nós, como empresa, forçamos, intensificamos e estimulamos as pessoas que querem se desenvolver. Por quê? Para atender melhor. E vem aquela pergunta que o empresário faz. Eu não treino e ninguém quer meu funcionário. Eu treino e meu concorrente quer levá-lo. Só tem uma resposta, tem que treinar sempre. E pegando esse seu exemplo aí, quem sabe esse açougueiro, depois de ter feito todos os cursos, todos os treinamentos, ele acabe vislumbrando uma nova possibilidade dele trabalhar, até por conta própria, às vezes acontece, né? De se tornar um empreendedor individual ou fazer uma atividade paralela à atividade principal, né? Isso é muito comum. Ele vai aproveitar toda essa experiência que ele teve no mercado e automaticamente é uma das opções dele de início de negócio. Mas até trazendo um pouco que a Daniele tem tudo a ver quando ele é empreendedor, ele também precisa se qualificar. Né? Eu estou numa situação e ali o risco é dele. E ele também precisa gostar daquela atividade. Né? Senão vai ter aquele conflito de cria e criador. Daqui a pouco ele mesmo não gosta daquilo, ele olhou só para o aspecto econômico. Né? Ou ele aproveitou um conhecimento técnico que ele tinha para abrir o negócio, mas ele já não gostava do negócio lá atrás. Então essa autorreflexão no empreendedorismo é fundamental, porque senão ele vai entrar num conflito muito complicado e aquilo ali, muitas pessoas dependem daquele negócio ali. Não só funcionário, família. E mudar não é fácil também. Né? Uma empresa se fechar é muito difícil. Né? O que não dá é para ter medo de investir no funcionário, né, Marcelo? É necessário hoje, não dá mais para não investir. O risco de perder existe, mas a empresa que cria clima, que cria perspectiva, raramente ela perde. Nós temos funcionários desde o tempo da fundação da empresa. Então a estabilidade está dentro da empresa. Só sai da empresa quem se autodemite. E deve ser tão bom, né, acompanhar também esse funcionário que às vezes começa solteiro, daí começa a estudar, daí, vou casar, daí casa, aí tem filhos, tem toda uma história que cresce junto com a empresa, né? Isso ajuda muito. Isso cria exemplos positivos dentro da organização. E as pessoas devem se mirar nessas pessoas, geralmente, né? Mas você sabe, Marcelo, que nós acompanhamos, né, o desenvolvimento de várias empresas e vários setores de mercado. E a área de varejo é a área que mais nós vemos assim, profissionais que fizeram uma carreira ascendente super bonita dentro. São os profissionais que começam, às vezes, como repositor, como empacotador, daí ele vai lá para auxiliar de depósito e chega até uma gerência de loja. O tanto que quando você aborda esse mercado, dificilmente se encontra pessoas com uma qualificação acadêmica
pesada numa posição, às vezes uma gerência geral, às vezes nem tem formação, né? Mas tem a confiança do dono e realmente desenvolver uma carreira ascendente lá dentro pelos seus méritos, né? Pelo seu comprometimento e etc. E assim, dentro de todas as áreas de mercado, todos os segmentos de mercado, onde nós mais vemos esse tipo de desenvolvimento é na área do varejo. E é um mercado agressivo e é um mercado muito rápido, né? No varejo online, que eu chamo, tudo acontece na hora. Na hora. Como exemplo, a Daniela falou, eu tenho gerente que fez graduação e pós-graduação que a empresa oportunizou. E tenho gerentes que foram no primeiro semestre da graduação e acharam muito puxado. Como é que vai fazer uma graduação, uma pós-graduação se não for puxado? Não existe sem sacrifício, não existe glória. Né? Agora a empresa oportunizou. Né? Mas o fato da empresa investir no capital humano é fundamental, porque o mercado hoje é extremamente competitivo. E um dos maiores desafios é a retenção de talentos. Como você falou, né? Hoje, várias possibilidades. Um menino hoje, um profissional de, sei lá, de média qualificação, ele com um tablet na mão, ele encontra milhares de oportunidades. Às vezes eu converso com um aluno que está saindo da graduação e ainda pensa assim, eu não sei se vou para a Austrália fazer um intercâmbio ou se eu aceito essa proposta em Vitória do Espírito Santo para ficar perto da praia. Então, as possibilidades hoje são muito grandes. Né? Então, a retenção de talento é fundamental e é importante que a empresa invista em capacitação e tenha uma cultura de aprendizagem, porque assim as pessoas se sentem em desenvolvimento e o ser humano se sente feliz quando ele se vê em desenvolvimento e acaba ficando na empresa e achando que vale a pena contribuir para a empresa crescer. Né? E aí rende muito mais. Sempre. Agora veja como esse desafio numa microempresa é muito maior, né? Porque a microempresa ela não tem essa estrutura financeira para oportunizar uma graduação, uma pós-graduação. Subsidiar. Dentro daquela empresa, o funcionário ele tem um perfil multifuncional, porque ele foi contratado para ser caminhoneiro, às vezes, lá, ou dirigir a van, daqui a pouco ele está tendo que trocar o pneu também, está tendo que ajudar onde está pegando fogo lá. Então, assim, e esse questionamento é constante do microempresário. Ele fala assim, eu vou investir, o que ele quer mesmo é trabalhar numa grande empresa. E a nossa educação, desde a escola, é isso. Você vai estudar para ser funcionário de uma grande empresa. Né? Até no empreendedorismo isso atrapalha um pouco, porque a gente tem um modelo mental quanto a isso. Então ele fala assim, eu não vou colocar dinheiro. E aí ele entra vamos dizer assim, ele corre atrás do rabo, né? Porque aí ele vai perder o funcionário de qualquer maneira. Enquanto ele está ali, também o funcionário não está qualificado. Então até eu coloco para os colegas assim, numa microempresa, o que vocês acham? Qual que é a solução desse cara? É muito difícil para ele. E 60% dos empregos formais no Brasil estão nas micro e pequenas empresas. Então, assim, tem uma representatividade muito grande. Então, é muita gente nesse cenário. Hein? Mas uma coisa que a gente aborda é que nós podemos customizar programas de aprendizagem e desenvolvimento à realidade de cada empresa. Não importa se ela é micro, pequena, média, grande, multinacional com 40 mil colaboradores pelo mundo afora. Porque você tem como estruturar um programa. Se você diz assim, a empresa não tem orçamento para investir em capacitação, mas existem metodologias que o orçamento é praticamente zero e você consegue fazer isso. Eu não tenho cargos para elevar os meus profissionais aqui. Não tenho mais cargos na minha empresa. Né? O que eu faço? Ora, você pode criar desafios através de gestão de projetos. Quem trouxer um projeto inovador, que a empresa implante e agregue resultado, você vai ser bonificado por isso, é uma forma de eu reter talento. Então, sempre vai existir formas que são adaptáveis a cada realidade. Né? Tem metodologias para isso. O importante é a empresa criar uma cultura de aprendizagem contínua. Ela se mantém em desenvolvimento para ela acompanhar o ritmo do mercado. Quando o assunto é bom, passa rápido o tempo, né? A gente está se encaminhando quase para o final do programa. E quem está assistindo a gente em casa provavelmente já está cheio de dúvidas e alguns conceitos e novas ideias para colocar em prática. Que bom. Da parte do Sebrae, como é feito para resolver essas questões? Quem tem essas dúvidas, como solucionar, onde procurar ajuda? Rodrigo. No Sebrae Paraná, o canal de atendimento é pelo 0800 570 0800, nossa central de relacionamento. Então, a gente tem palestra, tem cursos, tem o atendimento individualizado, a consultoria. Então, é sempre importante ligar,
agendar conosco e a gente vai entender primeiro a necessidade, porque ele pode ser aquele potencial empresário, ele pode ser aquele microempreendedor que está iniciando, pode já ser um empresário que já tem 2, 3 funcionários, então ele vai ter necessidades diferentes. Então a gente sempre vai optar em entender o trabalho do médico, fazer o diagnóstico para depois partir para a solução mais adequada, né, naquele momento. Então 0800 570 0800, telefone do Sebrae Paraná. Então, Rodrigo Melo Viana, obrigada pela participação. tá bom. Obrigado a você. Mara, e o que você diria então para pessoas que estão buscando um novo rumo, tentando se reinventar até dentro da própria empresa? Se for a empresa, procurando, tem o ISAI FGV Soluções Corporativas, né, que é a sede do ISAI aqui na Visconde de Guarapuava, em Curitiba. Se for questões de palestras ou mesmo workshops relacionados ao assunto de capacitação e desenvolvimento de pessoas, pode entrar em contato com a minha empresa, que é a Quasar Consulting, .com.br, que lá então a gente tem alguns produtos que nós oferecemos que podem sensibilizar e conscientizar colaboradores e dirigentes de empresas pequenas, médias e grandes. Né? E o livro, Mara, e onde o livro, encontrar? Aqui para o pessoal da área pública, né? Então fica o convite aí para que a gente possa discutir esse tema e procurar customizar algumas metodologias que possam trazer uma maior satisfação para quem trabalha e para quem é usuário dos serviços públicos. Obrigada. Essa oportunidade. Mara Becker, que é professora e coordenadora de cursos de capacitação. Obrigada, Daniele, também, nossa headhunter aqui, nossa caçadora de talentos. Sempre bastante trabalho também, né? Bastante. Dentro da DBNet nós temos um produto que é o único produto destinado para a pessoa física, que é o aconselhamento de carreira. E ele é destinado bem quando o profissional está numa encruzilhada e precisando repensar, né, até se vai fazer uma mudança ou como ser mais atrativo para um cargo de gestão dentro da sua empresa ou até uma veia de empreendedor. Né? A carreira ela tem que ser pensada antes de qualquer movimentação, porque às vezes um passo errado pode custar a carreira de um bom profissional. Tem que ser muito pensado e muito bem avaliado. Isso vale para quem está começando e para quem já tem bastante experiência. Sim, para ambos os casos. Tá certo, obrigada pela participação. Obrigada a você. Daniele Marim. E o Marcelo Breda, que tem unidade nova, então já se formando, contratando mão de obra. Quem quiser mais informações, Marcelo, onde pode conseguir? No Casa Fiesta, supermercados, na rua 15 de novembro, 2357, perto do Clínica de Fraturas, ali no Alto da 15, ao lado da Ford Center. E o teu conselho para quem quer se manter empregável? Meu conselho é o seguinte, meu humilde conselho, é que o mercado vai estar difícil, mas para quem estiver preparado, independente do cargo, vai estar muito mais fácil. Muito bem, obrigada pela participação. E a gente fica por aqui então. Obrigada. Voltamos numa outra oportunidade com mais um assunto para refletir aqui no programa Vamos Falar de.